Fala pessoal, bem-vindos ao Rendezvous na França. Você começou a ganhar em euro e você não sabe o que fazer com o seu dinheiro? Nesse vídeo a gente vai fazer um resumão das melhores opções de contas para você poupar a sua renda aqui na França. Antes de entrar no resumão, a gente tem que definir o que é a palavra livret. Livret em francês seria o equivalente a caderneta em português. Então os livrets são contas de poupança regulamentadas pelo governo francês, que tem algumas vantagens, como a segurança. Então o dinheiro que você aplicar nessa conta dificilmente você vai perder. A isenção de impostos nas principais contas e também a liquidez diária, que você pode tirar o dinheiro aí quando você quiser. Então agora a gente vai entrar no resumão aqui das contas e não esquece de ficar até o final porque a gente vai contar aí 5 dicas essenciais, valiosíssimas para quem quer começar a investir aqui na França. Então vamos lá. Essa tabela é um resumão aqui dos livrets regulamentados pelo governo, tá? A gente vai passar por cima. Se vocês quiserem um vídeo mais detalhado aí sobre cada livret, comenta aqui embaixo que a gente vai tentar preparar para vocês. O primeiro livret A a gente já fez, é o principal livret aqui da França, praticamente todo mundo tem. Todos os pais aí abrem para os filhos logo que eles são pequenos e é o mais conhecido, geralmente todo mundo tem, e se você ainda não abriu, a gente indica você abrir. Primeira coisa, o rendimento dele anual é de 3% ao ano, então líquidos, e esses valores são todos referentes ao 1º de agosto de 2024, tá? Os valores eles são revisados aí a cada semestre, 2 vezes ao ano, então caso você esteja assistindo esse vídeo aí mais pra frente, esses valores são referentes aí ao período aí de agosto de 2024. Então rendimento 3% ao ano, o limite dele é de 22.950, ele é isento de impostos, então os 3% aí já são líquidos. E a condição para você abrir o livret A não tem, qualquer pessoa aí pode abrir, que mora na França, né, claro. Então não tem limite de idade, não tem limite de renda e é o principal aí livret que vocês vão encontrar. Próximo, LDDS, seu Livret de Développement Durable et Solidaire. Os nomes aí, pessoal, vocês aí não considerem, tá? É só basicamente o valor que eles arrecadam é onde eles fazem melhorias aí no governo. Então eles fazem investimentos no Développement Durable et Solidaire, tá? Mas pouco se importa aí do nome. O rendimento dele é igual ao livret A, tá? 3% aí líquidos ao ano. O limite dele, o plafond, é um pouquinho menor, 12 mil. Também não tem impostos. E também a condição para você abrir tem que ser maior de idade, tem que ter mais de 18 anos. O LDDS, ele é um complemento do livret A. Então você vai abrir o LDDS quando você atingir o plafond do livret A, tá? Então atingiu 22.950 no livret A, você abre um LDDS e você vai ter mais 12 mil euros que você pode aplicar com o mesmo rendimento de 3% aí ao ano. O próximo livret é o LEP, que é o Livret d'Épargne Populaire. Essa é a pepita dos livrets regulamentados pelo governo porque ele tem o melhor rendimento, que é de 4% aí líquidos ao ano, tá? O plafond, o teto dele é de 10 mil euros, ele não tem imposto como dito, e a condição dele você tem que ser maior de idade, e o mais chatinho aí é uma condição de renda. É basicamente o que acontece, a Receita Federal, ela analisa o seu imposto de renda no ano N-2. O que é N-2? N é o ano atual, então 2024, menos 2, 2022. Então, como é um livret popular, eles vão analisar se sua família ela tem uma renda anual inferior a um limite estabelecido aí numa tabela que eles colocam no site que a gente vai deixar na descrição. Então esse aqui até é um vídeo legal que a gente pode fazer, se vocês quiserem a gente comenta aqui nos comentários, que a gente pode fazer alguns exemplos, pode explicar realmente aí passo a passo como faz para abrir esse livret. No nosso caso, o que aconteceu? Como a gente chegou na França em 2022, a gente pediu a abertura dessa conta LEP em 2023. Então, 2023 menos 2, 2021. A gente não estava na França. Então, a gente não tinha nenhum histórico aqui de imposto de renda. E a gente conseguiu abrir. A gente está usando ele. Eu e a Ju abriu. Então, é uma boa dica aí para quem chegou na França. Tentem abrir, porque entre os livrets aqui regulamentados é o que rende melhor. Ele já chegou a render 5, 6% aí nos anos passados. Então aí é uma boa dica aí para quem tá chegando ou vai chegar em breve aqui na França. Próximo livret é o livret jeune, que é jovem, né, em francês. Ele tem uma grande vantagem que é o quê? Ele vai render no mínimo igual ao livret A. Então no mínimo 3% líquido ao ano. E ele pode render mais que isso, mas aí vai depender do banco. Então vocês verifiquem com o banco se ele rende mais que 3%. Se ele não render mais que 3%, vale a pena abrir direto um livret A, porque o teto dele é maior. Como vocês veem na tabela aí, o teto do livret jeune é só 1.600 euros. Tá? Então é de vocês verificarem se ele rende mais ou menos que o livret A, para ver se compensa ou não abrir. Também ele é isento de impostos e a condição dele de idade tem que ser maior de 12 anos e menor de 25 anos. Chegou em 25 anos, ele fecha automaticamente e o dinheiro que estava lá ele é mandado para a conta corrente que é
vinculada a ele. E para finalizar, essas duas últimas linhas aqui, elas estão aqui porque elas fazem parte dos livrets regulamentados, só que eles não compensam, a gente não recomenda que vocês abram, que é o PEL, que é o Plano d'Épargne Logement, e o CEL, que é o Compte d'Épargne Logement. Basicamente são contas aí criadas pelo governo para obrigar a pessoa aí a investir todo mês um pouquinho para poder comprar um logement, uma moradia. Vocês veem aí pelo rendimento deles, não compensa de jeito nenhum. O primeiro aí 2,25 brutos ao ano, o que equivale a 1,58 líquidos ao ano, então bem inferior aí ao 3% do Livre A, por exemplo. E o COL 2% brutos, ainda pior, que rende aí 1,40 líquidos ao ano, tá? Eles têm o teto aí de, vocês estão vendo, 61.200 e 15.300, e tem um imposto aí de 30%, que é o flat tax, né, aqui da França, que vai aí deixar eles bem menos atrativos do que as outras contas. Beleza. Eu já investi no Livre A, já investi no LDDS, e não compensa investir nesses que a gente acabou de falar. O que eu faço, por exemplo? Tem também a Compte à Terme, que é o CAT, que é como se fosse o pré-fixado do Brasil. Você coloca um dinheiro lá durante um período pré-fixado no contrato, e depois desse período você vai receber aí o rendimento aí que varia entre 3 a 3,5% ao ano. Então, uma opção aí para quem não quer investir nessas duas últimas aí opções que não são nada atrativas. Bora então para 5 dicas aí valiosas aí sobre esse assunto. A primeira é, para que eu vou usar um livret? O livret, como vocês viram, o rendimento dele não é lá essas coisas, 3%, 4%, dá para conseguir melhor em outros tipos de investimento aqui na França. Então, para que é indicado aí? É para épargne de précaution, famosa reserva de emergência. Para quem não sabe o que é reserva de emergência, é um lugar que você vai deixar o seu dinheiro que tenha pelo menos aí 3 a 6 vezes o seu custo de vida, para caso aconteça aí alguma emergência, como você ser demitido, uma questão de saúde. E além disso, também é um lugar que você pode poupar aí para eventos a curto prazo, como por exemplo, você vai casar, você vai comprar um carro, você vai fazer uma viagem, então é indicado você usar o livret para esses casos. A segunda dica é, você pode acumular livrets. Então, por exemplo, eu, Mauro, posso ter um Livre A, um LDDS, um LEP e assim por diante. Um adendo, eu, Mauro, não posso ter um Livre A num banco X, um Livre A no banco Y, um Livre A no banco Z. É só um livret por pessoa, mas eu posso ter livrets diferentes por pessoa. Então, por exemplo, se eu tenho os 3 livrets, Livre A, LDDS e LEP, eu teria um plafond, um teto de 44.950 euros. Então, é bem superior ao Livre A, por exemplo, que é de 22 mil, tá? Outra dica, se você mora em casal, por exemplo, ou tem filhos, você também pode ter um livret por pessoa. Se for, por exemplo, eu e a Ju, acumulando os 3 livrets, a gente teria um plafond aí de quase 90 mil. Então é um valor aí já legal para você conseguir poupar. Terceira dica é o ranking dos livrets. Qual livret priorizar em relação aos outros? O primeiro é meio óbvio, é o LEP, que é o que melhor rende. Então se você é elegível, abre ele e completa aí os 10 mil euros de teto. Um adendo, o teto que a gente falou é o valor que você coloca, tá? Eu posso colocar 10 mil euros, só que pode render aí infinito, tá bom? Só um adendo a isso. Então, completou os 10 mil euros, eu parto para um livret A ou um livret jeune. Se você for elegível ao livret jeune e ele render melhor que o livret A, mais de 3% ao ano, completa aí os 1.600 do livret jeune. Se não, abre diretamente um livret A, todo mundo pode abrir, e coloca aí os 22.950, rendendo 3% líquidos ao ano. Completei o teto do livret A, parte para o LDDS, rende a mesma coisa, 3% ao ano líquido, e depois você tem aí mais 12 mil de teto para colocar. Completei o LEP, o Livre A e o LDDS, completei quase 45 mil poupado. O que eu faço? Tem duas opções. Ou você vai para o Compte à Terme, como a gente disse, é o pré-fixado, né? Vai colocar o dinheiro lá durante um tempo fixo aí, por exemplo, de 5 anos, e vai render aí entre 3 a 3,5% líquido ao ano. Ou também tem os livrets boostés. Livret boosté é o quê? São os livrets não regulamentados pelo governo e são os livrets de cada banco. Então, cada banco ele tem aí vários livrets que você pode contratar, geralmente tem que pagar um imposto, né? E cada banco aí vai ter uma taxa aí que pode ser mais vantajosa ou não para você, tá? Então, essas são as opções: LEP, Livre A, LDDS, Compte à Terme ou Livret boosté. Completei isso, o que eu faço da minha vida? Aí você tem que partir para outra coisa. Ou você parte para uma conta PUA, que a gente já fez um vídeo também no canal explicando, uma conta muito importante para vocês abrirem para renda variável. Também tem a conta Titre, tem a Assurance Vie, aí tem outros tipos de investimentos aí que vão partir mais para renda variável, etc. Não é o assunto do vídeo, mas basicamente é isso. Abram esses livrets regulamentados, depois parta para o livret boosté dos bancos aí particulares ou conta term
e depois parto para a renda variável, que é o conto PUA principalmente, depois conta título, para vocês comprarem ação, comprar ETF e ter melhores rendimentos do que os 3, 4% aqui da renda fixa que a gente explicou para vocês. Se você tem interesse nesse assunto de morar na França, a gente tem aqui no nosso canal Rendez-vous da França informações valiosíssimas para você. Então não deixa de se inscrever para não perder nenhum conteúdo. Bora para a quarta dica, que é meio filosófica aí. Investir no Brasil ou na França? Essa é uma questão aí bem subjetiva, que depende aí de cada pessoa, de cada família. A gente vai contar o que eu e a Ju faz aqui na França. Primeiramente nunca pede o que uma pessoa falou e replique para sua vida na questão de investimento de finanças, porque às vezes a realidade do cara, das experiências que ele viveu, não tem nada a ver com você. Então o que a gente está falando aqui é a nossa realidade, o que a gente pensa, tá? E depois você comenta aqui embaixo o que você acha desse assunto, se você investe no Brasil, na França, para a gente conversar, né? Compartilhar aí os pontos de vista que pode ajudar aí outras pessoas. Primeiramente, não faz sentido para a gente investir no Brasil porque a gente não quer voltar para o Brasil. Caso você queira voltar para o Brasil, talvez faça sentido você enviar e já ir montando aí uma quantia lá no Brasil, tá? Talvez faça sentido. No nosso caso, a gente quer fazer a nossa vida aqui na Europa, tá? Então, a longo prazo, estatisticamente, matematicamente, historicamente, o euro sempre bate o real a longo prazo. O porquê? A França e a União Europeia são países mais desenvolvidos, mais estáveis aí economicamente. Então, o euro, ela tem de ser uma moeda mais forte que o real, mais estável que o real. O Brasil, por ser um país em desenvolvimento, as taxas de inflação são mais elevadas, o que faz com que seja uma moeda aí mais volátil, né? Perca mais o valor aí ao longo do prazo. Então, a gente investe em euro, investe em moeda mais forte, porque a gente sabe que a longo prazo, aí em 8, 10 anos, quase 100% das vezes o euro vai bater o real. Tem até estudos aí no YouTube, na internet, que mostram aí matematicamente que isso é verdade, tá? Então, você pode ter essa dúvida, né? No Brasil os rendimentos são 12, 15% aí, em comparação com 3, 4% vale muito mais a pena. Então a pessoa pensa, vou mandar o dinheiro para o Brasil, render bastante e mandar de volta. Só que o risco é grande, porque, por exemplo, atualmente um euro está valendo R$6 e um ano atrás não valia isso, valia bem menos. Então você vê que a taxa de conversão, a questão do risco, são várias variáveis aí que a gente não consegue controlar e que a longo prazo sempre o euro ele bate o real. Então essa é a nossa lógica, a gente tende a investir tudo aqui na Europa, porque é onde a gente mora, e por esse fato aí do euro bater o real a longo prazo. E aqui a última dica é como eu faço para abrir os livrets aqui na França. A primeira coisa que vocês têm de saber é que o livret ele está vinculado a algum banco, tá? Então a gente vai te dar um passo a passo do que você tem que fazer para abrir o seu livret. A primeira coisa abra uma conta no N26. O N26 é um banco que a gente usa no nosso dia a dia para receber salário, pagar conta. Eu tenho conta desde 2018, ele é muito similar ao Nubank, tá? Então a gente indica abrir ele o porquê. Ele é super fácil de abrir, já tem aí dezenas de seguidores que já abriram conta. Você só vai precisar de um número de telefone e de um passaporte, tá? Tem até gente do Brasil que conseguiu com o número de telefone do Brasil. Então a gente indica ele pela facilidade e ele vai te dar o quê? Um RIB. Um RIB francês, que é um Relevé d'identité bancaire, que é um documento que você vai precisar obrigatoriamente para abrir os próximos bancos, tá? Um pré-requisito. Lembrando que a gente tem o link aqui para abrir a conta no N26. Você se inscrevendo, você ajuda o canal, fortalece aí a nossa comunidade. Abriu a conta no N26, você vai abrir conta no Boursorama ou o Hello Bank. Boursorama, atualmente, ele está oferecendo até 220 euros para quem abre conta neles. É um presente que eles dão para as novas pessoas que abrem conta. Esses 220 euros, eles dividem em 3 partes. A primeira parte é 70 euros, só de você abrir conta com o nosso link já é garantido. A segunda parte você pode ganhar até 80 euros, dependendo do montante que você faz a primeira transferência. Sendo aqui, eu vou falar para vocês, 40 euros se você fazer o primeiro transferência entre 50 e 299 euros e 80 euros se você fazer a primeira transferência de 300 euros, tá? Então, aí 70 euros mais 80 euros já deu 150 euros. E mais 70 euros se você fazer a mobilidade bancária do seu banco atual para eles. Então, totalizando aí nessas 3 partes, 220 euros, aí você vai ganhar gratuitamente, beleza? Com o nosso link. E também o Hello Bank, que a gente também tem o link, mas aí você tem que chamar a Ju no direct do Instagram para ela te mandar um convite e você recebe aí 40 euros aí também de
de prime de bem-vindo, tá bom? Beleza, então N26, abrir Boursorama HelloBank. E agora no Boursorama e no HelloBank você vai conseguir abrir os livrets que a gente citou no vídeo. Eu e a Ju, a gente tem o livret LEP e o livret A no HelloBank, nós dois. Então a gente tem 4 livrets abertos. E esse é o passo a passo, é bem simples. N26, Boursorama HelloBank e livret para você conseguir poupar o dinheiro e fazer sua reserva de emergência. Lembrando que a gente tem o link então para todos os bancos para você abrir, e se você abrir, você além de ganhar as vantagens que a gente citou aqui, você ajuda o canal também. São bancos 100% gratuitos e são bancos online que facilitam muito aí no dia a dia. E se você gostou e tem interesse nesse assunto de finanças aqui na França, a gente já fez 3 vídeos sobre aí o livret A, conto PUA e os primeiros passos aí para você investir aqui na França. Assiste aí para não perder nada. A gente espera que você tenha gostado do vídeo, deixe sua curtida, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Tchau!